Da memória de uma paisagem bucólica e campestre de quintas e chalés dos limites de Lisboa, descritos por Ramalho Ortigão e Eça de Queiroz, já praticamente não nos restam testemunhos. Atualmente, ao percorrer a estrada de Benfica, alguns resistentes remetem-nos para esses tempos, entre eles o Palácio Baldaia, tema do programa de hoje. Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um Benfica Footsteps. Durante muito tempo, a ocupação territorial do que é hoje a freguesia de Benfica é muito dispersa, marcada sobretudo por quintas afastadas entre si, sendo fraca a densidade populacional. Contudo, este quadro começa a mudar a partir do século XVIII e Benfica conhece um desenvolvimento significativo e um crescimento da população que não mais parará de crescer. Um fator para o aumento populacional é, por um lado, a construção do Aqueduto das Águas Livres, que, a partir de 1730, chama gentes que se fixam no território para trabalhar nas obras da sua construção. Outro fator para o aumento da população é o terremoto de 1755. A freguesia foi pouco afetada pelo terremoto, tendo-se registado apenas 2 mortes. No entanto, Lisboa estava destruída, a memória do tremor de terra era bem real, assim como o medo que voltasse a acontecer. A vontade de procurar ares mais limpos e espaços menos habitados ditou o abandono da cidade por parte de nobres e burgueses endinheirados. Muitos recolhem as suas casas de campo nos arredores ou, na sua falta, adquirem terrenos nos termos de Lisboa e aí constroem as suas moradas, mais ou menos apalaçadas. Neste contexto, assistimos ao desenvolvimento do eixo Lumiar-Carnide-Benfica. O aumento da população em Benfica é significativo. As quintas são cada vez maiores e mais ricas. Os seus senhores, que noutros tempos tinham-nas apenas como casas de rendimento ou de verão, passam a viver habitualmente nelas. É possivelmente neste quadro que a história da Quinta do Desembargador e as origens do Palácio Baldaia têm o seu início. A primeira fonte histórica escrita conhecida registando a existência da Quinta do Desembargador data de 1783. No livro da desobriga desse ano, isto é, na lista elaborada anualmente pelo clero paroquial, onde se registavam os paroquianos que cumpriam com a sua obrigação pascal da confissão, encontramos a referência ao caseiro José Lopes e ao criado Policarpo, que habitavam na quinta situada na paróquia de Nossa Senhora do Amparo, na estrada de Benfica, no lugar do Chafariz. 3 anos mais tarde, em 1786, o proprietário da quinta, o desembargador Manuel Inácio de Moura, fez um pedido à rainha Dona Maria I para proceder ao encanamento das sobras das águas do Chafariz do lugar de Benfica, para usufruto na quinta, tendo pago para tal regalia 540 reis. O nome pelo qual ainda hoje é conhecido deve-se a uma das famílias proprietárias da segunda metade do século XIX, a família Baldaia, nomeadamente na figura de Dona Joana Baldaia, que aqui terá vivido, ou pelo menos permanecido por longas temporadas, na sua última década de vida, tendo sido uma das grandes beneméritas da freguesia de Nossa Senhora do Amparo. Data de 1840, o registro paroquial, onde se encontra referência escrita da residência de Dona Maria Joana Baldaia, juntamente com o seu marido João Nepomuceno de Atoguia de Sousa Coutinho, bem como de 6 criados. De entre os muitos protegidos por Dona Joana, encontram-se Gestrudes Rosa e sua filha Micaela Simplício dos Anjos, entregando-lhe as terras que tinha em frente à igreja de Benfica, conhecidas por Vargem, para fazer o que lhes aprouver, garantindo, porém, que o marido de Gestrudes não herdasse nada caso alguma das duas morresse. Em 1867 é dada posse judicial do Palácio Baldaia a José Isidoro Escarlate, sobrinho de Dona Joana Baldaia e seu herdeiro legal. Daí por diante, a propriedade foi passando por vários membros da família. Conta-nos o padre Álvaro Proença, na sua obra Benfica através dos tempos, que em 1890 foi instalado no Palacete o Hotel Mafra, que punha ao dispor dos hóspedes as suas velhas e boas instalações, dando-lhes a oportunidade de utilizar a quinta e apresentando um serviço de restaurante com 2 categorias, consoante a sala e andar em que fosse servido. Nesse ano, o Livro das Almas da paróquia designa-o como hospedaria e registra que nele viviam José Francisco Mafra, de 71 anos, com a sua mulher Ana Maria Mafra, de 62, 2 filhos e 5 criados. O hotel não terá tido uma vida muito longa, pois, em 1899, a propriedade é vendida pelos herdeiros da família Baldaia a Afonso Henriques Teixeira de Carvalho, pela quantia de 8 contos e 923 mil reis. Este, por seu turno, vende-a a João Colares Pereira em 1904.
No seu aspecto atual, podemos distinguir claramente pelo menos duas épocas diferentes de construção. Os dois pisos inferiores, até à cornija, denunciam um gosto português de finais do século XVIII, de modulação regular dos vãos, privilegiando o eixo de entrada central em relação ao edifício, com o portal unido à janela do primeiro piso, que mantém a axialidade através do remate curvo que a diferencia das outras. A mansarda é um acrescente do século XIX, possivelmente já da segunda metade, que, juntamente com o revestimento cerâmico da fachada, confere ao edifício um ar afrancesado de gosto romântico. O Laboratório de Patologia Veterinária e Bacteriologia, primeira designação daquilo que viria a ser o Laboratório Nacional de Veterinária, é criado em 1913 com a missão de acordo com o texto de fundação, estudar e diagnosticar as enzótias e epizótias, fabricar, fiscalizar e divulgar soros, vacinas e agentes de diagnóstico, realizar análises bacteriológicas e outras de produtos alimentares de origem animal e preparar culturas virulentas para a extinção de animais daninhos. O laboratório é inicialmente instalado no edifício do antigo Mercado Central dos Produtos Agrícolas, no Terreiro do Trigo. Porém, as condições mostraram-se logo de início precárias, o que levou à aquisição pelo Estado, no ano de 1918, da propriedade constituída pela Casa de Habitação, o Palácio, as cavalariças, cocheiras, estábulos e outros alojamentos para animais e um terreno anexo de 18.000 metros quadrados por 45.000 escudos. Nos terrenos construíram-se pavilhões para a instalação de laboratórios. Mais tarde, em 1936, com o objetivo de dotar o laboratório de melhores instalações, o Governo adquire por 304.500 escudos a Quinta das Garridas, contígua à sede do laboratório, com uma área total de 121.800 metros quadrados. Foi elaborado um anteprojeto de ampliação do Instituto, da autoria do arquiteto Vítor Manuel Piloto, mas que acabou por não se concretizar. Aliás, em 1957, parte do terreno acabaria por ser cedido para a construção de um bairro de casas económicas. Entre 2000 e 2006, os pavilhões são remodelados e modernizados, com a instalação de salas de contenção biológica P3 e a aquisição de novos equipamentos. Apesar das melhorias efetuadas nas infraestruturas, as necessidades de novas instalações com outras condições manteve-se. É desta altura a realização de algumas obras no edifício do Palacete, como exemplo a colocação dos azulejos pombalinos num dos laboratórios, os da entrada e corredor, bem como os azulejos de temática floral do primeiro piso. Em 2007, inicia-se o processo de extinção do Laboratório Nacional de Investigação Veterinária enquanto instituição autónoma. Na sequência da reestruturação dos laboratórios do Estado ao abrigo do Decreto-Lei nº 356/2007, de 29 de outubro, o laboratório é integrado no recém-Instituto Nacional de Recursos Biológicos. Neste sentido, o projeto de construção iniciado em 2001 é abandonado e, em 2008, o restante terreno e edifícios do laboratório são alienados por ajuste direto à Sociedade Stamo Participação Imobiliária S.A. Os últimos funcionários saíram em finais de 2009, fechando-se um ciclo de cerca de 100 anos na história do Palácio Baldaia. Para a história do espaço enquanto laboratório, fica o registro entre os vários trabalhos de investigação na área da saúde animal e consequente superação dos riscos na saúde pública, como a título de exemplo, a produção da vacina de Umeno e DOI contra a raiva, as vacinas contra o carbúnculo hemático, a varíola ovina, a diarreia dos vitelos, a gurma e o aborto contagioso dos equídeos, fez face às crises da BSE, febre catarral dos ovinos, gripe aviária, entre outras. A 1 de fevereiro de 2015 é celebrado um contrato de comodato entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia de Benfica, assumindo esta a recuperação do edificado já bastante degradado, com o intuito de aqui instalar um dos equipamentos culturais tão necessários e desejados da freguesia. O edifício muda de cor para um azul forte, é aberta uma entrada lateral e, na empena ao lado da nova entrada, é encomendada uma intervenção ao artista urbano Raf.
Este, indo beber à arte nova, estilo muito apreciado entre finais do século XIX e inícios do século XX, criou uma imagem inspirada na Primavera de Adolf Mucha, assinalando a entrada do palácio. É ainda da autoria do artista Urban Raff a parede do pavilhão contíguo ao jardim, com uma inspiração que nos remete para os elementos do jardim, como a libelinha, a mosca ou os peixes. O jardim evoca, ainda que de modo muito tenue, o antigo jardim da Quinta. Divide-se em duas partes, uma mais pequena, quase quadrangular, calcetada, e outra bem maior, de terra batida. O primeiro espaço é ocupado pela fonte, de forma circular, com uma estatueta de peixe ao centro, de onde brota a água. No tanque vivem, entre outras espécies de peixe, várias carpas. Na parede da biblioteca, um fontanário brazonado transferido de um outro edifício, desconhecendo hoje a sua história. Nesta área, especial destaque para a magnólia, o arbusto de troncos torços logo à entrada do jardim e a árvore da castidade, classificada de interesse público desde 1997. Tal como a eritrina crista de galo, que marca o início da segunda área do jardim. Esta, de terra batida, de traça retangular, é marcada pela sombra criada por duas fileiras de tílias gigantes e por onde se espalham canteiros com flores e plantas variadas. Entre elas, algumas aromáticas como alfazema, ou margaridas, ou mesmo estrelícias. Ao fundo, o tanque das tartarugas aberto em forma de presépio forrado de pedras. Nas traseiras do tanque, um viçoso bambu. Em setembro de 2017, o Palácio Baldaia abre as suas portas com a missão de fomentar atividades de domínio artístico-cultural, social, formativo e educativo, de inovação e de empregabilidade, com o objetivo de promover o desenvolvimento sociocultural, educativo e económico da freguesia. Para dar cumprimento à sua missão, assume as seguintes valências: uma biblioteca, ludoteca, espaços para eventos artístico-culturais como exposições, conferências, lançamentos de livros, workshops, concertos, entre outras atividades. Um espaço de co-work, áreas de estudo e serviço de form-up ao núcleo do Centro Qualifica. Chegamos ao fim de mais um Benfica Footsteps. Contamos consigo na próxima semana para mais um programa que procura dar a conhecer os cantos, recantos, memórias, histórias, património e personagens de Benfica. Até para a semana!